Então, o propósito dessa série é inspirar você. O nome dessa série é saber falar inglês apropriadamente. Então, o nome dessa série, de acordo com a rainha, isso talvez é um pouquinho difícil pro início. Eu vou fazer isso novamente. O propósito dessa série é inspirar você a saber que você sabe, dar para você algumas ferramentas para começar a mudar coisas na sua vida agora e para dar para você a consciência que a vida, na verdade, pode ser divertida viver novamente, mesmo no mundo que a gente está vivendo agora. O que eu espero que você tire dessa série é, primeiro, sair do julgamento de você por ser diferente. Segundo, ter algumas ferramentas que permitem você mudar as coisas na sua vida que você gostaria de mudar. E terceiro, ser inspirado para saber que você pode, na verdade, curtir estar vivo e criar a vida que você verdadeiramente deseja. E quarto, uma consciência que a gente está nisso juntos e nesse planeta lindo, não é somente nossa casa, mas a fonte de nutrição, contribuição, gratidão, alegria e espaço. E quanto mais a gente abraça isso, maior nosso mundo se torna. E agora é a hora para reconhecer o presente que você, verdadeiramente sendo você, é para o mundo. Agora é a hora para curtir estar vivo e mudar o mundo ao mesmo tempo. É agora a hora de saber que você está no caminho e criando o futuro desse planeta. É agora a hora de perceber o espaço que você é e sair do errado de você. Agora é a hora. Agora é a hora. Não é todos os dias que você está filmando para a TV na sua sala. Então, oi, gente, meu nome é Dr. Dan Here e eu sou o co-criador de alguma coisa chamada Access Consciousness. E pelos últimos 20 anos eu tenho viajado pelo mundo, mostrando para as pessoas que sua vida pode ser diferente do que elas são e todas as esperanças e sonhos que alguma vez tiveram podem, na verdade, se tornar realidade. E requer as ferramentas certas, algumas vezes alguma inspiração, mas também a habilidade de sair do cocô e do parado que a gente muitas vezes se encontra em alguns pontos da nossa vida. A Access é um conjunto de ferramentas, técnicas, informação, maneiras de olhar para o mundo de uma maneira diferente que permite você ter uma perspectiva diferente e mudar na sua vida o que você deseja mudar. E o presente de facilitar isso pelos últimos 20 anos é que eu trabalho com milhares e milhares de pessoas por todo o mundo e eu vi esse espaço se tornando vivo novamente, essa iluminação, tipo, e eu facilito workshops e em vários dias alguém que vai desse espaço para esse, e você sabe que a vida de Deus nunca mais vai ser a mesma. Então, acessar, na verdade, é sobre acessar o que é verdadeiro para você e dar para você as ferramentas que você requer para criar a mudança em qualquer área da sua vida. E como resultado disso, você começa a curtir estar vivo novamente. Então, o que eu gostaria de convidar vocês é a possibilidade que vocês também podem curtir suas vidas e criar nos seus termos. E a outra coisa sobre isso é que é bem mais fácil do que você pensa fazer isso acontecer. 20 anos atrás, eu estava em um lugar que eu ia terminar minha vida. Eu experienciei muito abuso enquanto crescia, experienciei muita gente invalidando o meu ser, me fazendo de errado por ser diferente, me fazer de errado por ser eu, dizendo que não deveria ser eu. Experienciei o que muitos de nós têm, e ainda assim, nunca desisti da esperança. Eu sabia que algo mais estava disponível, e eu sempre fui um buscador, desde que eu era bem pequeno, e de fato, quando eu era criança, eu era tão feliz. As pessoas me perguntariam, o que você quer ser quando crescer? E eu diria, feliz. E eu tipo, não, 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 você não compreende a pergunta, o que você quer ser quando crescer? E eu diria, feliz. Eu não me importo o que eu seja, desde que eu seja feliz. E esse é meu ponto desde que eu sou criança. Então, cerca de 20 anos atrás, eu cheguei num lugar em que eu literalmente ia terminar minha vida se as coisas não mudassem.
Eu estive feliz por cerca de 3 anos e tinha poucos dias em que eu queria acordar, e eu tinha, para mim, chega, tipo, foi um espaço. Então, eu sou um buscador. Eu sempre soube que algo mais era possível, então eu sempre busquei por isso, porque eu sabia que tinha alguma resposta aí, porque eu não estava tendo a felicidade que eu sempre desejei. Então, a outra coisa que eu fazia era ia para workshops de final de semana. Eu não dizia o número de vezes que iria para um workshop de final de semana, e eu sentia que no final de semana eu finalmente tinha a resposta que eu estava buscando, um senso de felicidade. Sim, eu posso fazer isso, a minha vida, na verdade, vai funcionar, meus sonhos vão se tornar realidade. E eu não consegui dizer para você o número de vezes que na segunda-feira da semana seguinte eu sentia que tudo isso sumia e que o universo se desmoronava na minha cabeça. E, na verdade, quando eu cheguei nesse lugar em que eu defini um dia para terminar minha vida, foi num desses finais de semana, no final de semana, eu estava tão feliz e literalmente numa quarta-feira, novamente parecia que o universo estava caindo na minha cabeça e eu finalmente, para mim, tinha chegado no final da linha. Então, esse foi o primeiro momento na minha vida que eu verdadeiramente desisti da esperança, chegar nesse lugar para definitivamente desistir de tudo, e foi definitivo para mim. Eu cheguei para o universo e disse: ou minha vida muda, ou eu tô fora. E eu literalmente planejei a data para ir embora. Quando eu finalmente disse para o universo, disse eu ia embora. Isso foi cerca de 20 anos atrás, então eu acho que o universo tinha um plano diferente. Então, o que aconteceu? Eu estava indo pelo jornal independente em Santa Bárbara e eu vi esse anúncio bem pequenininho que dizia Access, tudo na vida vem a mim com facilidade e alegria e glória. E eu queria matar a pessoa que colocou esse anúncio no jornal. Facilidade, alegria e glória, você não sabe como é a minha vida tem sido sofrimento e glória. Então eu peguei o jornal e, tipo, eu joguei fora, tipo, todo machucado. E, tipo, e antes, quando você ama alguma coisa ou odeia alguma coisa, então tem alguma coisa aí para você. Então, eu liguei para quem tinha colocado o anúncio, tipo, bem irritado, tipo, o que você faz? Bom, e ela disse, a gente faz um montão de coisas, provavelmente um bom lugar para começar. Talvez essa coisa chamada de barras. Eu disse, o que é isso? Na verdade, são 32 pontos na cabeça e você coloca a gente coloca as mãos na sua cabeça, bem leve, no pior, você sente uma boa massagem, e no melhor, tudo da sua vida vai mudar. Então, eu fiz uma marcação e ela veio no meu escritório de quiroprática, e ela colocou as mãos na minha cabeça, eu senti uma energia, e após 15 minutos eu comecei a tendo essa alegria que eu não me lembro de ter por anos, e eu comecei dando risadinha, parecia criança, e ela moveu as mãos para lugares diferentes, cada vez que ela movia, eu ria mais, eu estava na minha maca de massagem no meu escritório, tipo, que eu odiava, e o ódio estava sumindo do meu mundo. O que isso criou após 1 hora e 15 minutos, eu me levantei e tive um senso de gratidão de estar vivo. Eu fui nessa sessão deprimido e suicida e queria terminar minha vida, e eu saí disso pensando, uau, se parece dessa maneira estar vivo, quer dizer, se eu, na verdade, pudesse acessar isso agora, com tudo o que eu tenho passado e pode mudar tão rápido assim, isso é o mundo em que eu quero viver. Então, meu ponto de vista é, a gente todos tem a capacidade de estar conscientes, e eu posso dizer mais consciente, porque do meu ponto de vista, é um trabalho sendo feito dinâmico. Então, ter essas ferramentas, sair do julgamento, fazendo perguntas, que são essas ferramentas de Access Consciousness por mais de 20 anos agora. Então, eu sinto que eu vejo a consciência como essa coisa, essa enciclopédia, sabe? Vamos dizer assim, de 10 mil volumes. E eu tenho trabalhado até na introdução pelos últimos 20 anos assim. E eu tô, talvez, na página 20 do volume 1. As coisas ficam mais grandiosas a toda hora. Mas é sempre esse trabalho, esse progresso. E isso é para todos nós. Então, quantas vezes a gente chegou no que a gente pensava que seria o final e a gente chegou no alcançou o objetivo e, tipo, sério? É tudo isso que existe? E eu me lembro chegar em um objetivo, entre aspas, do tamanho do negócio que eu queria chegar, e eu percebi que eu tinha alcançado isso, era tipo, espera um segundo, não tem uma fanfarra, não tem ninguém gritando, dançando, tipo, alguém dizendo, alguém, você chegou, você fez isso certinho. Então era tipo, que... Então,
a maioria das pessoas, se algum dia chegaram no lugar em que pensavam que iam chegar, é tipo, oh, tem tanto mais. Então, foi bem inútil, mas de qualquer das maneiras. Ferramentas para navegar sua vida, é o que está na tela. O enunciado aclarador, super-heróis da consciência. Então, um dos maiores presentes que a gente tem em Access Consciousness é uma coisa que eu considero basicamente um maior melhoramento em desenvolvimento pessoal desde que existe desenvolvimento pessoal, que é chamado de enunciado aclarador. A primeira vez parece totalmente baboseira, tipo, mas eu curto para 6 páginas de material. E o que dá para a gente é a habilidade de mudar qualquer ponto de vista fixo que a gente tem, sem ter que saber o que isso é. Então, o que a gente faz? A gente faz uma pergunta, e aí eu pergunto, você vai destruir e descriar o que quer que isso seja. Então, eu vou fazer uma pergunta para você, que traz à tona uma energia, e eu pergunto para você, você vai destruir e descriar isso? E se você estiver disposto a isso, você só tem que acenar assim ou pensar assim na sua cabeça, e eu corro no céu declarador, e basicamente a maneira como funciona no meio desse no céu declarador, ou dessas duas palavras mágicas, que eu chamo super-heróis da consciência, que é o POC e POC, POC e POD, POC quer dizer voltar no ponto da criação de qualquer ponto de vista limitado, pensamento, emoção e sentimento, em algum lugar que está preso e parado, e o POD é o ponto de destruição, onde você pega alguma coisa que é você espaçoso e aí institui em algo que é menos. Então, deixa eu explicar como o POD e POC funciona. Se você olhar para as paredes na sala em que você está agora, parecem sólidas, certo? Mas assim se diz pra gente que são 99,999% espaço. Mas parecem sólidas. Então, e se for a mesma coisa com as limitações na sua vida? E se parecerem bem sólidas? E se criarem essas paredes ao seu redor? E, de fato, muita gente está caminhando nas suas vidas com paredes da direita e esquerda e não vê outras possibilidades. Se você puder acessar o espaço entre a solidez, e se você pudesse caminhar por esse espaço, é isso que o seu declarador faz. Qualquer lugar em que você criou uma parede sólida, um ponto de vista sólido na sua vida, você permite dissolver e desfazer. E por que a gente usa destruir e descriar? Bem, qualquer ponto de vista fixo que você pega é tipo uma cela de uma cadeia, tipo um lugar fechado que você faz. Então, o quê? Tipo, sim, qualquer julgamento, qualquer decisão, ponto de vista fixo que você tem sobre alguma coisa, nada que corresponda a esse julgamento, a essa decisão, a conclusão, a um ponto de vista fixo, pode chegar no seu mundo. Então, se você decidir que dinheiro é difícil, adivinha só, é isso que se torna a sua realidade. E você quer se lembrar dessa frase? Seu ponto de vista cria sua realidade, a realidade não cria seu ponto de vista. Eu vou dizer isso novamente. O seu ponto de vista cria uma realidade, a realidade não cria seu ponto de vista. Então, o ponto de vista que você pega sobre estar no mundo, porque você tem tanto poder, o ponto de vista que você pega da realidade determina a realidade que aparece. Então, é nossos pontos de vista diferentes que criam uma realidade diferente que a gente está todos experienciando. Então, o seu ponto de vista está certo, ou é somente o ponto de vista que você pegou? É somente um ponto de vista que você aprendeu e que você bloqueou das pessoas ao seu redor? Isso é certo? Ou até está limitando você porque você não tinha esse ponto de vista antes? Como mais as coisas poderiam aparecer que você alguma vez poderia imaginar? Então, a gente está vivendo no mundo agora que todo tipo de pessoas têm todo tipo de ponto de vista que decidiram que a realidade é assim e não percebem que a pessoa do lado delas tem um ponto de vista totalmente diferente sobre o que é realidade, porque tem uma experiência de vida totalmente diferente, mas cada um deles estão seguindo em frente como se o seu ponto de vista de realidade fosse real. Não, é somente um ponto de vista. Então, deixa isso assentar por um momento. Então, pega 8 bilhões de pessoas nesse planeta com bilhões de pontos de vista sobre o que é realidade. Alguém está se perguntando por que funciona desse lugar? Até um pouquinho difícil, as pessoas se dando bem, tipo. Então, você começa a olhar por detrás da cortina, você começa a perceber que isso são todos pontos de vista, e aqui tá a parte estranha, e são pontos de vista que a gente escolheu. Mas você sentaria aí, tipo, espera um minuto. Eu não escolheria ter dinheiro como um problema, uma luta. Eu não escolheria ter a vida como um problema. Eu não escolheria isso. Exceto que o que você não percebe é que 99,9999% das escolhas e de pontos de vista que você tem agora não são cognitivas. Tantas as escolhas para fundações do que queria a sua vida são escolhas que você fez antes de você poder sequer falar. Então, como é isso para algo que explode sua mente?
Então, o que a gente faz sobre isso? Bem, aí tá a parte linda de tudo isso. Para qualquer ponto de vista que você deseja mudar, a gente tem essa coisa chamada de enunciado aclarador. Deixa eu dar um exemplo para você de como isso funciona. Então, eu vou fazer uma pergunta para você, que você vai ver que traz à tona uma energia, que é o que essas energias fazem, que é o presente de fazer perguntas. Trazem à tona a energia de possibilidades, também trazem à tona a energia de onde você está limitando possibilidades. E no caso do enunciado aclarador, se você está limitando possibilidades, a gente pode começar agora a desfazê-las. Isso é lindo. E se você é uma dessas pessoas que nota que você, tipo, você fez, vamos dizer que você fez um crescimento pessoal de qualquer tipo, qualquer nível, uma das coisas que dá para você é uma consciência de, tipo, oh, isso é um pensamento limitante que eu tive, mas e o que você faz com isso? Tipo, não foi até o Access que eu descobri que tem, na verdade, algo que você pode fazer com isso, que, na verdade, muda essa porra. Então, agora, ponto de vista limitante desaparece, tudo que você faz é pode, POC, tudo isso. Eu sei que parece simples demais, mas eu acredito, eu pensei a mesma coisa quando eu ouvi a primeira vez, mas vou dar para você a coisa completa. Isso tem sido feito bilhões de vezes por todo o planeta, tá, tipo, presente por mais de 30 anos agora. Então, tem uma energia que, na verdade, vai permitir mudar isso. Então, ao invés de algo aparecer que é limitado, você diz, cancela, eu limpa, tipo, eu nunca cancelei, nunca limpei isso, porque essa porra sempre voltava uma e outra vez. Ah, e então, isso é, na verdade, uma maneira de mudar as coisas. Então, aqui tá. Então, eu vou fazer essa pergunta. Então, tem o senso, que porcentagem de quem, o que, onde, quando e por quê e como você é, e como você pode e não pode ser, você comprou da sua mãe antes da idade de 2 anos. Então, tem o senso disso. Então, para alguns de vocês, você foi tipo, você notou a contração no seu corpo. Para alguns de vocês, a sua cabeça contraiu. Para alguns de vocês, você ficou totalmente branco e tá olhando para mim com um cachorro assistindo TV agora. Qualquer um desses é uma consciência da energia do que isso é. E aqui tá a coisa, é tudo energético. Nem é mental, a gente nem pode pegar e colocar por palavras a maioria das vezes. É tipo sentimentos, esses pensamentos, essas energias que a gente vive, e a gente não sabe o porquê, não sabe o como, e essas são todas as coisas que a gente tem na nossa vida. Isso são as fundações da nossa realidade. Então, eu vou perguntar novamente essa pergunta para você. Então, que porcentagem de quem, o que, eu como e o que você é? E o que você comprou antes da sua mãe, antes da sua mãe, antes da idade de 2. Então, tudo que isso é e tudo que isso trouxe à tona, a gente está limpando uma camada de cada vez. Você pode fazer mais vezes porque isso está aparecendo aí. Então, tudo que isso é, você vai destruir e descriar e permitir começar a saber o que é verdadeiro para você. Além disso, e se a resposta for sim, a gente agora corre todo no seu declarador. Certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as 9, curtos, carotos e aléns. Alguém quer respirar fundo? Isso é o que acontece para mim. Então você me ouve dizer essas palavras e você pensa que tá na hora dos meninos de camiseta branca que vêm me pegar e levar. Eu digo, a primeira vez que eu vi disso, o que você tá brincando? Outra coisa estranhoide. Mas o que eu fiz, eu comecei a me sentir diferente com tudo isso. Então, eu continuei usando. E agora eu sou a pessoa que conta essas coisas estranhas para outras pessoas. Então, agora, a maioria de vocês provavelmente teve um pai também. Então, de fato, se você tem um corpo, você teve. Se está presente ou não, isso é uma história totalmente diferente. Então, que porcentagem de quem, como, quando, onde, quando e o que você é, que pode e não pode ser, que você pegou do seu pai antes da idade de 2? E tudo que isso é vezes 1, 2 e não, você vai destruir e descriar, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as 9, curtos, garotos e além. Então, para qualquer ponto de vista fixo que você pega, qualquer julgamento, qualquer conclusão, qualquer decisão, a gente limita nossa energia criativa para seguir em frente porque a gente está se prendendo com esse ponto de vista fixo. Então, é adicionar um montão de peso na mochila que você está levando com você. Então, se você quer usar uma frase curta para no seu declarador, você pode fazer pode, POC, POC pode. Você pode usar de qualquer das maneiras, mas nota quando você está julgando, ou você está acreditando que você está julgando outra pessoa, vai tipo, tudo que isso é. Eu agora destruo e descrio pode, POC. E uma das coisas que eu gostaria de fazer é dar para você ferramentas, dar para você consciências, gostaria de dar para você informação
E também gostaria de ajudar você em tempo real a mudar algumas coisas. Porque quando você começa a perceber que a mudança é possível, então aí você fica inspirado e você começa buscando em todas as áreas. E para mim, eu não sei se você faz Access Consciousness. Isso não é o que eu estou interessado. O que eu estou interessado é você encontrar o que for para você, que ilumina você, você encontrar o que faz você feliz, você encontrar que tira você do errado de você. E você encontrar o que for que, na verdade, é verdadeiro e real para você, e se inspirar você e tornar você feliz, nada que não é errado, o que quer que isso seja, vai nessa direção sempre. Então, a gente está mudando de cartões porque eu falo muito. Muito obrigado por estar aqui e assistir essa série. Verdadeiramente é uma honra e um prazer aqui. E se você gostaria de levar a jornada além, explorar mais, você pode ir a drdenria.com/is now the time. E tem um site especial que eu preparei só para todos vocês que vão assistir esse show. As pessoas, tipo, watchers em inglês é um pouquinho estranho, parece tipo que vocês estão perseguindo eles. Então eu, ao invés disso, chamei de pessoal que está visualizando. Então, é especial para vocês que estão assistindo esse show e vai ser muito mais exploração e muito mais convite para possibilidades. Então, vai dar uma olhada. Adeus! Legal? Acertou! Bom! Oi a todos! A gente foi de adeus para oi. Oi, que prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado por assistirem. Eu tenho que dizer para vocês, eu tenho participado em todos os dias globais das barras e eu tenho chorado toda manhã. Eu espero que você também tenha. Então, que presente incrível poder apresentar essa série nesse dia. Eu sou super feliz que a gente pode fazer isso. Estou grato pela Connect Media e a equipe incrível com quem eu trabalho, que não teria sido possível sem eles. E eu estou super grato a vocês por assistirem e também desejarem estarem dispostos a investir seu tempo e energia e explorar uma possibilidade diferente. E eu digo para vocês, isso é nosso mundo, ok? A gente também vive aqui, as pessoas que gritam mais e odeiam mais, elas parecem que têm o poder, mas na verdade não têm. E a gente tem. Quanto mais você pode ser o espaço de você, mais você percebe isso, e você pode caminhar pelo mundo sem ser tocado por essa insanidade. E agora, mais que nunca, verdadeiramente agora é a hora. Então, eu vou estar assistindo o segundo episódio com vocês. E eu ia dizer algo sobre não ter minha roupa vestida por alguma razão. Eu não sei se isso o pensamento de alguém na sala, tipo, não sei se alguém tá planejando, tipo, dormir aqui ou algo assim. Ou talvez alguém aí fora, mas se você tá em casa, você pode. Então você tem opções. Então é um show totalmente opcional, tipo, você pode fazer o que você quiser, mas se você assistir nu, por favor, posta alguma coisa, você pode cobrir, mas me informa, porque eu gostaria de saber. Eu tô criando uma coisa diferente no mundo. Sabe o que eu tô dizendo? Então, muito obrigado. Verdadeiramente, eu não posso dizer para vocês que presente incrível é ter sua contribuição com esse show e essa jornada, e também esse dia incrível. E o que eu gostaria de dizer enquanto o dia vai. Então, nota enquanto o dia continua, o que você nota em termos de espaço, e vê se o espaço do mundo muda. No ano passado, após o Dia Global das Barras, eu acordei e eu tava tipo, uau, tem espaço. E a cada ano eu noto isso, que na verdade aumenta esse espaço. Então, eu estou super feliz com as possibilidades aí para todos nós, e tudo que é requerido é sua escolha. Então, só requer sua escolha, o como é o trabalho do universo. Tudo que você tem que fazer é escolher. Agora estou olhando para o Brett, quanto tempo eu tenho sobrando? Provavelmente ele me disse que era muito longo, porque eu falo muito. Então aqui tá o negócio, o episódio 2, e eu vou voltar para umas perguntas e respostas, que quer dizer pergunta e resposta, Q&A, não tem IA como vocês talvez pensaram. Então, se você enviar suas perguntas, eu vou fazer o meu melhor para passar por tantas e responder a tantas quanto eu possivelmente posso. E curte o episódio 2. Adeus! Uhul! Agora é hora. Com o Dr. Dan here.
E normalmente quando eu faço isso, claro que a gente está filmando, então não vai fazer isso. Esse algumas criaturas nesse planeta que a gente tem uma conexão com eles. Como nada que eu conheço e consigo explicar, muita gente tem com seus gatinhos, seus cachorros, iguanas, peixe dourado. Tenho certeza, mas ter essa conexão com o cavalo é uma das coisas mais fenomenais no mundo. Essas criaturas são presentes tão grande. Então, esse é o meu menino. O nome dele é Guapo. E eu gostaria de ter palavras. É uma dessas coisas que é tão lindo, sabe? Ele começa a relaxar, é tipo, oh, o meu cara tá aqui, ok, legal. E eu relaxo, e eu sinto o meu mundo ficar maior. E você pode chegar aqui só um pouquinho, você pode ir nesse caminho só um pouquinho, para esse lado. Então, uma das coisas interessantes que a gente descobriu, e realmente uma parte bem importante da informação, agora você está fazendo isso, oi? Sim. Eu acho que falar agora não é o que é requerido. Talvez amar um cavalinho. Uma das coisas que é meu ponto de vista é que tudo que eu aprendi na vida, eu aprendi de um cavalo. E o que eu quero dizer é tipo, os cavalos são um espaço de comunhão com tudo. E eles também, é tipo, eles vão ser quem são, eles não pedem desculpa, não se julgam, não julgam outros. Mas também, se você alguma vez montar um cavalo, o cavalo vai mostrar para você tudo sobre todos os pontos de vista que você tem sobre o que eles fazem quando você está montando eles. Se você está controlando a mais, o que eles vão fazer? Eles vão resistir a um nível que você vai tentar controlar. E até você abrir mão do controle e entrar na comunhão, eles vão manter esse ponto de vista, porque, na verdade, onde eles estão funcionando é a partir da sua energia. Então, o que, na verdade, nos mostram como essas criaturas que estão em comunhão com a Terra e todos os elementos da Terra, é como o seu ponto de vista cria sua realidade. E eu não era pessoa de cavalos, eu não cresci perto de cavalos, eu montei um cavalo quando era mais criança. Minha mãe me fez tanto medo que era tipo, eu acho que era minha tia que me fez medo disso e eu não quis montar novamente. Então, então eu fui introduzida aos cavalos, foi apresentado aos cavalos em 20 anos atrás. Eu estava aterrorizada, eu estava montando o cavalo, eu estava olhando para baixo no chão e eu tô montando com o Gary, tipo, o que você tá fazendo? Tipo, eu tô garantindo que o cavalo não coloca o pé no buraco. E eu disse, tem! Os cavalos andam na Terra por 50 mil anos. Você não pensa que eles não querem colocar seu pé no buraco? Tipo, você acha que eles não sabem o que estão fazendo? Tipo, oh meu Deus, por favor, faz isso, relaxa, para de tentar controlar o cavalo, ele sabe o que fazer. O ponto de andar de cavalo é permitir essa criatura levar você, mas também contribuir com você energeticamente, enquanto você se mexe, se move pela terra, experiencia isso. Então aqui estou eu, totalmente tem esse cavalo de corrida e você, mas tipo, eu apoio você, tô aqui para você. E foi lindo. E andando para trás para você, tipo, isso não é normal. Sim, isso é o que os cavalos fazem. Não, não é o que os cavalos fazem, diz o Gary. Então foi incrível para mim, porque mudou tudo. Tudo que eu não fiz na vida foi eu tentar controlando isso e tentar resistir andar de cavalo, porque eu tinha tanto controle do que eu queria fazer e eu sabia que não poderia. E todos os meus amigos que andavam de cavalo diziam que era incrível, tipo, eu não gosto disso, eu não gosto de cavalos. Até que um dia eu não consegui negar mais. E eu entrei nesse cavalo e tive essa experiência e verdadeiramente mudou meu mundo. Foi a experiência mais grandiosa da minha vida, diz o Dr. Dan. Muito obrigada por isso. Eu não teria isso sem você. Após isso, o Gary é um cavaleiro, tipo, fenomenal de cavalos. Tipo, a gente foi em todos o tipo de lugares, me apresentou um montão de cavalos diferentes. E eu digo para você, o presente de estar perto dessas criaturas é um nível de espaço, comunhão, gratidão.
É verdadeiramente para alguém que entende isso, andar de cavalo é uma experiência linda e fenomenal. E a gente fez classes de Axis em lugares diferentes, especialmente em Costa Rica, e a gente ia andar de cavalo de manhã. E muitas vezes as pessoas nem tinham andado de cavalo uma vez, e quando faziam isso, eu, tipo, eu vou estar no cavalo e vou fazer isso, e vou competir, e tudo isso, tipo, não, simplesmente relaxa e curte esse espaço. E eles mostram pra gente que isso, na verdade, é uma possibilidade e que, na verdade, é uma escolha que a gente tem disponível. Então, meu ponto de vista é tudo que eu aprendi na vida, eu aprendi de um cavalo. E eu tô orgulhoso disso. Para mim, se tiver alguma coisa que você pode tirar de assistir essa série, é sair do errado de você e reconhecer o presente que sua diferença é. E começar a viver de acordo com esse presente e a partir da consciência que você sabe, e o que você sabe, o que você é capaz e o que você está consciente, talvez diferente de qualquer outra pessoa nesse planeta. E ainda assim, não é errado. Se eu pudesse adicionar isso, porque só uma coisa, eu sei que disse três coisas e queria dizer uma coisa, mas é assim que o meu mundo funciona, eu tento colocar três e um juntas. Mas se eu puder adicionar mais algumas coisas a isso, é a consciência de que você tem escolha. A consciência que você pode mudar qualquer coisa no seu mundo que não está funcionando e também convidar qualquer coisa que você verdadeiramente deseja e sabe que vai começar a aparecer. E a outra coisa é dar para você tantas ferramentas quanto é possível para você navegar nas tranches da vida e na realidade atual e futura e ter as ferramentas para, na verdade, ter isso tudo com facilidade e alegria e talvez a esperança, a exuberância e, e a facilidade de tudo isso. Então, outra coisa eu desejo, se eu tivesse uma varinha mágica, eu iria fazer o que quer que eu pudesse fazer para tornar você consciente das possibilidades que estão disponíveis para você que você nem consegue imaginar agora. Porque nos últimos 20 anos eu vi muita gente escolhendo e eu sei que é possível para você também. Ok, isso foi demais, era somente uma coisa, mas eu prefiro demais do que de menos. Então, isso sou eu. Então, deixa eu dizer para vocês. Deixa eu dizer para você desse milagre que aconteceu. Que é parte da razão porque eu ainda estou aqui na sua frente agora. Eu estava em uma das minhas primeiras viagens para lá para baixo, estava na Nova Zelândia, na verdade. E eu não sei se você sabe, mas eles dirigem do lado errado da estrada lá. Não, não, brincadeirinha. Eu tava tipo, eu dirigindo do outro lado. Então, desde de criança, meu pai, minha mãe, meus avós, direita, esquerda, esquerda, não, tipo, eu já não lembro mais. Eu acho que olha para esquerda, direita, esquerda. E aí tava eu. Eu ia cruzar a estrada. E eu estava fazendo algumas compras de antiguidades. Eu fui na loja de antiguidades e a gente ia para outra loja de antiguidades. Era eu, Gary e a Simone Milassas, coordenadora mundial. E eu ia atravessar a rua e no meio da estrada não tinha, tipo, um lugar para atravessar. Tipo, eu olhei, não vi ninguém chegando e eu coloquei meu pé para cruzar a estrada e não tinha, e eu não sabia disso, mas tinha um carro vindo da direita, porque eu dirigindo do lado direito da rua. Tipo, a propósito, isso pode ser um bom momento para informar vocês que eu não sou a ferramenta mais afiada do conjunto. Então, tipo, então eu era assim, nesse momento era quase a ferramenta mais morta. Então, meu pé tá literalmente, tipo, dei 2 passos para frente, tem um carro vindo e tá vindo, tipo, 25 milhas por hora. E tão, tipo, 20 pés de mim. Que quer dizer, se eu der esse passo, eu tô morto. E o Gary viu isso e foi tipo, não. Ok? Então, muitos de vocês vão pensar que eu sou louco, mas o que eu tô esperando é que isso reconheça alguma das coisas que você fez, que você pensou que eram loucas, que na verdade são milagrosas. Então, ele foi tipo, não. E meu pé
que estava tava no caminho de ir, voltou para trás, e o carro andou 20 pés para trás, aqui estava eu, e o carro passou. Não tinha um day em 10. Eu não posso dizer para você quão grato eu estou. Então, eu disse uma coisa, porque o que acontece é que você cria alguma coisa além dessa realidade, se você quer chamar disso, algo milagroso, algo que você muda o que vai aparecer. E a propósito, você é totalmente capaz disso. O como pode ser um pouquinho além do escopo da nossa conversa hoje, mas o como é reconhecer que é possível, não descontar que é possível, e ser o estranhote que você está disposto a ter milagres aparecendo na sua vida. É assim que acontece. E aí você pede e receberá nesse momento. É assim que você faz. Eu acho que o como não era além do escopo da nossa conversa. Então, de qualquer das maneiras, então eu percebo uma energia e ele fez isso, mas cognitivamente eu não percebi o que aconteceu. Então foi interessante que foi a Simone que estava por detrás de mim, que vive na Austrália, então ela sabia que o carro estava vindo da direita porque eles dirigem do lado esquerdo, que ela não foi para dar um passo, estava horrorizada quando me viu para dar um passo, pensando que eu ia morrer porque ela viu o carro chegando e tinha esse e aí tava eu de volta para trás e tipo, Gary, o que você fez? Eu disse, eu mudei isso. E eu tava tipo, ok, então nós três era tipo, se alguma vez você teve na presença de alguma coisa que você ia morrer e você não morreu, pode ser um pouquinho de uma injeção de adrenalina. Então eu tava tipo, muito obrigada, muito obrigada. E olhando pro Gary, tipo, obrigado. Então, olhando pro fato que eu tava disposta a ser o que foi preciso para mudar isso, e o fato que eu tava disposta a receber, e o fato que a Simone viu, então, do meu ponto de vista, especialmente tendo escutado literalmente dezenas de milhares de coisas assim que eu sei que as pessoas fizeram e fazem, e muitas dessas pessoas fizeram Access Consciousness, então conhecem as ferramentas e sabem que nosso ponto de vista são milagres e são possíveis. Então, a gente tem que parar de recusar eles e estar disposto a receber que é possível e, na verdade, escolher eles. E eu tava lendo literalmente milhares de histórias que eu ouvi, e normalmente essa pessoa vai tipo, oh meu Deus, você tem que ouvir escutar o que aconteceu. A gente fez isso aconteceu. E uma menina uma vez caiu de um cavalo, uma vez porque ela não tava prestando atenção no cavalo, tipo, oh meu Deus, foi minha culpa, o cavalo tava ok até eu parar de prestar atenção. E ela voltou, e eu voei, tipo, uma história interessante. Ela caiu, e todo mundo escutou os ossos no braço dela quebrar. E ainda assim, com algumas das ferramentas de Access Consciousness, todo mundo trabalhou nela por 45 minutos após essa queda. O inchaço diminuiu de disso para isso. Ela foi fazer tipo, um raio-x, tipo, foi fazer ver a fratura se tinha fratura. Tipo, espera um minuto, eu sou o homem do filme, ele é brilhante, mas usa essa câmera que só tem 29 minutos e eu tô começando após 20 minutos. Ok, então eu dou para você essa informação para que você possa navegar o mundo com mais consciência. E eu digo para vocês, quando eu finalmente tive essa consciência, a minha vida ficou tão mais fácil. Eu estava no avião com meu amigo Gary, que tem essa habilidade incrível de perceber essa limitação no mundo de alguém e caminhar a partir dessa limitação para fora do mundo deles e encontrar uma maneira de dar liberdade para eles. E eu vi eles fazendo isso com milhares de pessoas. Isso foi tipo 20 anos atrás. Então aqui tá a gente tá sentado nesse avião. Essas duas mulheres, você consegue ouvir eles da frente do avião, tipo, caminhando e estão se queixando. Tipo, meu Deus! Eles têm feito o caminho bem mais estreito nesse lugar, nesses aviões, e e elas sentam bem na nossa frente. Tipo, algumas senhoras de idade que sentaram nos seus lugares e dizem: Caraca, estão fazendo esses assentos mais pequenos, as pessoas estão tentando fazer mais dinheiro. Estavam se queixando de tudo.
tiram suas camisetas e colocam elas no lugar na frente delas. Então, a senhora vem, quando chega nas bebidas, diz o que você gostaria de ter. Trouxe as bebidas para ela, e a senhora diz, eu não sei onde eu vou colocar isso. E a senhora disse, senhora, você usa sua mesa, tipo, a gente não tem uma dessas mesinhas, tipo, ela aponta pro cara dos lados que tem essa mesinha para baixo, onde colocou a bebida deles, tipo, a gente não tem uma dessas. E ela disse, senhora, por favor, remova sua camisola, a mesa tá por debaixo, tipo, oh, ok, certo, eu acho que a gente tem uma dessas. Então, foi uma experiência bem interessante. E o que acontece é que eu vejo o Gary, tipo, eu aprendi a perceber essa energia e, tipo, eu vejo ele olhando para ela e eu consigo dizer que ela está tentando compreender o que criou isso. Em cerca de 3 minutos dele fazer isso, ele olha, tipo, parece assim, tipo, tá sentado aí, tá literalmente começando a babar. Tipo, Gary, não entra, mas era tarde demais, tipo. Então, ele usou as ferramentas de Access Conscious, estava fazendo perguntas para ela, estava usando o PodPoc para tentar ter meu amigo de volta, porque estava literalmente, parecia que tinha ele ficado em coma. Eu nunca tinha visto isso antes com ninguém, nenhuma outra pessoa, então eu fiz algumas perguntas para eles, após pergunta após pergunta, e finalmente comecei a estar mais presente. E aí eu fui tipo, o que acabou de acontecer? Eu disse, bem, eu entrei no mundo deles para tentar descobrir onde eles estão presos, para tentar retirar eles disso, mas não tem remover eles disso, parece que são uma espécie diferente ou algo assim. Tipo, o quê? Então, o que eles são? Eu disse, humanos. Isso, espera um minuto. Se eles são humanos, o que é a gente? Eu disse, humanoides. Ok. Eu acho que tá na hora de os senhores da Bata Branca virem e nos levarem. Então, a gente começou a explorar isso ainda mais. O que a gente percebeu foi que a diferença fundamental entre humanos e humanoides é que humanos julgam tudo e todos e pensam que são certos, e os humanoides julgam eles mesmos e sempre pensam que são julgadores. E novamente, eu tenho que dizer isso novamente. Não é sobre julgar humanos, não é sobre julgar humanoides. Não é humanoides são certos, humanos são errados. É sobre as maneiras diferentes que as pessoas funcionam no planeta e você não está errado por ser diferente. O propósito real dessa conversa é dar para os humanoides do mundo a liberdade de saber que eles não estão errados por serem diferentes, porque essa outra coisa sobre humanoides é que você passa toda a sua vida sendo diferente de outras pessoas. Você passa toda a sua vida, normalmente, muito da sua vida sentindo que você está errado, especialmente por essas maneiras que você é diferente, até que você finalmente encontra seu caminho, seu espaço. Oh, eu posso fazer as coisas da minha maneira e tá ok. Mas tem muitos humanoides que nunca chegam nesse lugar e acabam chegando no lugar em que ficam deprimidos, ficam ansiosos, algumas vezes até ficam suicidas, porque sentem que não tem espaço para eles serem, porque não sentem como parte de uma realidade como todo mundo parece entender isso. A outra coisa aí é que os humanoides você olha e tipo, você pensa que você não encaixa, ou todo mundo parece ter isso, todo mundo parece estar feliz aqui. Eu me lembro nesse momento em que eu estava deprimido e suicida, pensando em me matar, eu lembro de dirigir para o trabalho, tipo, todas as manhãs para Santa Bárbara. E tinha esse lindo lugar, e eu lembro de olhar à direita, à esquerda, para as pessoas nos carros e pensando para mim, tipo, todo mundo aqui tá feliz. E essa somente eu pensava que era a única pessoa infeliz. E era tão dinâmico porque eu sou diferente, eu sou um estranhoide e tenho pontos de vista diferentes. Eu quero que todos nós temos a mão e andamos juntos em frente e ter momentos felizes e todo mundo cria mais para todo mundo. Mas onde você vê isso no mundo? E mesmo que você veja, quem tem liberdade para expressar isso? Então, o que realmente isso é e se você não tivesse errado, e se você fosse simplesmente diferente? E se essa ideia que você é julgador não é, na verdade, real, porque a única pessoa que alguma vez você julgou é você mesmo por ser um julgador. Tudo isso, todas essas conversas são um resultado de ser capaz de experienciar a vida de um lugar diferente porque você tem mais consciência e está disposto a fazer escolhas diferentes. E quando você faz isso, você pode mudar
quase tudo, de um espaço contraído de não possibilidade para um espaço de total possibilidade. E se você tiver a consciência de que tem essas pessoas que funcionam de uma maneira totalmente diferente no planeta, e a gente chama de humanos humanoides porque é conveniente, mas se você puder ter a consciência disso, você pode ver onde as pessoas estão funcionando, então você sabe exatamente com o que você está lidando e você não se faz de errado, e a gente espera que você não faça isso de errado também, e você olha para onde as possibilidades podem existir, as perguntas que você pode fazer, vão criar mudança. Então, eu espero que essa conversa sobre humanos e humanoides tenha sido uma contribuição com você e tenha dado para você alguma clareza em muitos dos lugares em que você se julgou com relação a outras pessoas. Talvez são somente uma espécie diferente, e isso tá ok. Oh, isso é bem melhor que assistir isso sozinho. Bem-vindo de volta a UAU, a gente em Dia Global das Barras de Access, a Miss Emily. Muito obrigado, Dr. Dan. Sim, a gente... todos vocês enviaram perguntas, então muito obrigado. Então, o próximo segmento vai demorar 7 horas por causa do quanto eu falo, mas caso contrário, as minhas mãos estão no... Você notou que as minhas mãos estão no meu colo? Porque quando eu assisto esse show de TV, tipo, eu sou tipo italiano, eu não consigo dizer oi sem oi. Parece tipo o time que foi de ônibus para a escola. Então, a gente vai ver isso com as minhas mãos. Então, desculpa. Ok, espera. Isso é bem sério. Ok, agora tô pronto. Não. Então a gente tá fazendo stream no YouTube de Iconic Media e as pessoas enviaram um montão de perguntas lá e na mídia social. Então isso é parte do nosso Dia Global das Barras. Então muita gente enviou perguntas, basicamente. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é: a mídia Iconic veio para você, Iconic Media veio e sugeriu esse show para você, porque você disse isso? Sim, como você tem esse título? Você criou esse título? Então, porque eles até podem ser estranhos se parece alguma dessas coisas, tipo, e eu amo isso sobre o que é definido por estranhote, é tipo de espírito. Então, eu falei com o Jimmy, eu disse, eu gostaria de fazer esse show de TV, você está interessado? Ele disse, talvez, vamos falar. Porque a maioria das pessoas que querem fazer alguma coisa querem diminuir isso e querem fazer algo que é de acordo com os padrões deles e tentar controlar isso. E eu disse, Jamie, o que você na verdade quer fazer? Eu li o livro Sendo Você Mudando o Mundo e eu gostaria de colocar isso como um show de TV. E eu fui tipo, ok, sim, vamos fazer isso. Então, trabalhando com ele, eles têm sido incríveis. E o Robin, que foi nosso editor para o show, eu gostaria de dar um aplauso. Todo mundo, pelo mundo, pode dar uma gratidão e o maior aplauso para todo mundo. Você sabe quando conhece alguém, eles são tão bondosos, tão presentes e tão espertos. E você sabe que eles entendem, sabe que eles, na verdade, podem mover isso e seguir em frente. Esse foi o caso, e é o caso. E eu sou tão grato, eu também estou grato porque a Conic Media está colocando ideias alternativas pelo mundo e você percebe que tem um montão de coisas diferentes acontecendo, mas escolhe o que funciona para você. Então a gente tem pontos de vista semelhantes aí. Incrível. E disseram que querem criar o Netflix consciente. Oh, isso parece incrível. Incrível. Então, a primeira pergunta da WHP Wellbeing. Então, qual é a coisa mais importante para a gente fazer agora com relação a viver a vida que a gente quer? Para de comprar o que você vê no mundo como se fosse o que você deve escolher. Por outras palavras, para de encontrar o trauma, o drama e o sofrimento e a ideia que o mundo vai ser entregue num cestinho de vega. Tipo, se você comprar isso, você vai criar isso como sua vida, porque seu ponto de vista não funcionou de todo, pois não.
Eu tô 50% tipo, eu só tô usando uma mão, eu sinto tipo passinho de bebê, criança, gente, passinho de bebê. E eu tô pensando que isso provavelmente não se parece melhor. Por outras, o que você tá fazendo, doutor Den, nem você não tem nada a ver com isso. Seu ponto de vista, a maneira como isso funciona é seu ponto de vista cria sua realidade. E quando, tipo, oh não, agora que eu vou pensar sobre isso toda hora, eu vou fazer isso, vai ser terrível, eu não vou poder falar mais. Seu ponto de vista cria sua realidade. Então, quando você alinha e concorda com o ponto de vista que as coisas vão tipo assim, então é isso que vai aparecer no seu mundo. E vai ser tipo, viu? Eu sabia que disso, porque a maneira como funciona, vamos dizer que vamos pegar o dinheiro como exemplo. Vamos dizer que você cresceu numa família que tinha problema com o dinheiro. Então, o que você faz? Você adota o ponto de vista que o dinheiro é um problema, e o que acontece é que o dinheiro começa aparecendo como um problema na sua vida, e você diz, ah, viu, eu tinha razão. Isso, na verdade, não é o caso, porque você tem um amigo, provavelmente, que a família não tinha problemas com o dinheiro e eles não têm problemas com o dinheiro, mas qual é a diferença? Os pontos de vista deles. Se você mudar seu ponto de vista, você pode mudar sua vida. Se a gente juntos puder mudar nosso ponto de vista sobre o que é possível como nosso futuro, a gente pode mudar o futuro do nosso planeta, porque é o coletivo dos nossos pontos de vista que criam o que nosso planeta experiencia indo em frente. É a gente que cria a realidade. E essa é outra coisa que a gente tem que entender, é que a gente pode conseguir, se a gente começar a estar disposto a levar isso para um nível pessoal, onde eu percebi que, na verdade, eu posso mudar minha realidade, posso não mudar a sua, mas eu posso mudar minha realidade se o suficiente de nós entenderem isso, se alguns de nós, humanoides estranhoides que fazem isso, se a gente foi estranhos a nossa vida toda e se julgou por não encaixar, não ser capaz de conseguir fazer errado, se sentindo errado toda hora, e se a gente ultrapassar isso e se entender que a gente é os criadores da nossa realidade, juntos a gente pode criar uma realidade diferente. A razão por que eu faço Access Consciousness, se a gente tem uma definição de consciência, onde tudo existe e nada é julgado. E a partir desse espaço de não julgamento, você vê possibilidades em tudo. Fazendo perguntas, uma das perguntas que foi enviada é qual é uma das suas ferramentas favoritas, primeiro, barras, número 2, fazer perguntas. Porque a gente vai fazer uma pergunta, ao invés de chegar na conclusão, a gente pode mudar a parede densa na nossa frente. Não precisa ser uma parede densa, é uma parede sólida, porque nosso ponto de vista cria nossa realidade, que é uma parede sólida. Então, qualquer área da sua vida que você está olhando que não mudou, o que você quer começar é fazendo perguntas e esperando que, usando esse enunciado aclarador, quando essa coisa grunhenta aparece, isso se desfaz. A questão é que quando você vê uma parede na sua vida, na sua frente, tipo, que é tipo, ah, a vida é uma merda, ou você não consegue criar uma mudança, então é aí que você começa é isso que você começa a viver. Então a pergunta é, o que é possível que eu nunca considerei antes? Como pode melhorar isso? Qual é a possibilidade que o universo pode me mostrar que eu nem consigo imaginar ser possível? E para algumas pessoas que realmente estão comprando a ideia de que tudo é uma merda, é tipo, oh, você não entende como funciona. Tipo, na verdade, ok. Tipo, mas eu sou feliz. Tipo, o que você quer dizer? Não entendo como funciona. Porque é também que todos vocês que têm um nível de felicidade e outros não têm, aqueles de vocês que veem um nível de conexão possível com as pessoas, aqueles de vocês que veem possibilidades que as pessoas não veem, por que que você que tá errado? Por que não é o Jota que tá do seu lado julgando você, que não vê essas possibilidades e diz para você que você é louco por pensar que isso pode existir? Porque eles não são as pessoas que estão erradas. Porque eles não se julgam como errados, você se julga. E nesse errado, a gente se impediu de trazer possibilidades para o mundo que a gente, estranhoide, sabe que são possíveis. E porque isso não é coisa de estranhoides contra não estranhoides, isso é a mesma realidade, você perpetua a mesma realidade. A gente está errado, a gente está certo, eles estão errados. Não, você não está errado, eles não estão certos. E você não está certo, eles não estão errados. A gente juntos vive nesse planeta. E se a gente puder, e a outra coisa é que se a gente abraçasse e explorasse as possibilidades que a gente tem um senso que estão disponíveis, e o que eu quero dizer com isso? É ter um senso de é que você vai ter um senso de isso pode se sentir dessa maneira, isso pode ser dessa maneira, isso pode ser mais leve. Tipo, e pondera isso por uns minutos a cada dia, de que, na verdade, você gostaria que a sua vida fosse, e como você gostaria que seu mundo fosse, pede por isso. Então, ei, universo, consciência, por favor, ajuda, isso é a vida e o mundo que eu gostaria de ter.
Então, nas classes de Access, a gente passa por isso, a gente desfaz um montão dos pontos de vista que não dizem para você que algo mais é possível. E uma das minhas partes favoritas da classe é ver quando a leveza da luz. A luz aparece para as pessoas e as pessoas vão tipo, eu não tenho que viver a meta que eu estou vivendo, aleluia! E mal podem esperar por viver e acordar de manhã, mal podem esperar por estar vivos. E parece que isso tudo no mundo das pessoas é um dos maiores presentes que existe, porque você é isso e essa leveza. Oh, meu Deus! É uma contribuição com você, é uma contribuição com todo mundo. E quando você começa a ter esse senso, e você não está colocando um pé na frente do outro, tipo, adiando a cada dia esse estresse, mais estresse, você começa a ter um senso de facilidade, paz e leveza, que é o que a gente falou, todo mundo diz que é uma das coisas que as barras criam, mas você vive isso, você começa a ser esse espaço de luz e leveza para as pessoas, e é tipo, as pessoas vão tipo, uau, eles estão tendo isso, o que é isso que você está tendo que eu não estou tendo? E você começa a inspirar as pessoas. E esse é um dos maiores presentes que você pode ser para o mundo. E eu amo entrevistar você. Uma pergunta curta. Não, tipo, é engraçado porque o Dane é um pouquinho psíquico. E eu tô tipo, e você respondeu a essa e a essa. Mas deixa eu perguntar para você, da Carol, e nesses tempos intensos, como a gente fica inspirado de sermos nós mesmos na face de todo o pesado que está ao nosso redor? Isso é preciso alguma coragem, gente. Você pode fazer se você não tiver testículos, literalmente. Mas o que eu quero dizer com isso, você tem que estar disposto a demandar de você o suficiente para onde você está disposto a fazer, ter isso como uma prioridade na sua vida, essa busca pelo que é verdadeiro para você, porque o que é verdadeiro para você sempre faz você leve quando você está vivendo, você está ouvindo, quando você está fazendo, quando você está perto de pessoas que têm um senso do que é verdadeiro para você energeticamente, torna isso mais leve. Então é divertido estar com seus amigos estranhotes. E os seus amigos normais são tipo normais. Oh, que divertido. Mas então o que acontece é que a demanda que a gente faz por isso na nossa vida é o início disso acontecendo. Então, como a gente fica nesse caminho? Então, aqui está o segredo: não é um caminho, é um tipo, é uma jornada que devagar, que algumas vezes é aqui, algumas vezes é tipo, oh meu Deus, eu perdi, isso é terrível, eu perdi tudo. Mas se você continuar a usar as ferramentas de Access, eu sei que alguns de vocês, tipo, eu não sei se essas ferramentas que você está falando, as barras sendo uma delas, e fazendo perguntas sendo outra, ou enunciado aclarador sendo outra. Se você continuar a fazer isso, o nível geral da sua vida começa a ir assim. E você ainda vai para baixo assim, que todo mundo tipo, faz isso uma vez e você vai perfeitamente feliz pro resto da sua vida. É idiota. Tipo, estão mentindo tudo que podem, com os dentes, tipo, oh, você tem que fazer o trabalho. Qual é o trabalho? Tá presente, tá disposto a olhar para as coisas que e ao invés de evitar elas, e o que você faz é o nível da sua vida começa subindo, e quando vem para baixo, ao invés de vir para baixo aqui, o para baixo é tipo esse pouquinho, e tipo, que é isso? Aqui tem 4 perguntas que podem ajudar muito, e eu percebo que falo bem rápido. O que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? E se sim, como posso mudar isso? Isso é você interagindo com o que foi essa coisa que está na sua frente, porque a gente tem essa habilidade de interagir com a coisa que está na nossa frente energeticamente. A maioria de nós não sabe, a maioria de nós está tipo, eu não sei como tá com isso, eu preciso sumir, ir embora, e fica pior. Enquanto a gente evita isso. E onde você para de evitar viver? Isso é onde você para de evitar viver sua vida, e onde você para de evitar saber o que é verdadeiro para você, que é diferente do que é verdadeiro para outras pessoas. Então, a sua vida vai assim, você vem para baixo. Mas se você está verdadeiramente desejando se tornar mais consciente, essa é uma demanda que você faz de você. E o que eu posso sugerir ou pedir de vocês? Porque a consciência é a coisa que pode mudar tudo o que está acontecendo nesse planeta para algo mais grandioso. Tipo, a consciência, a gente pensa sobre novas tecnologias, por exemplo. A gente está tipo, oh, antes usavam isso, agora usam isso. Tipo um
uma melhoria no Bluetooth que é para ultra wideband, tipo, isso fica melhor, tipo, esse salto enorme para frente, mas isso vem de mais consciência, mais conscientização, mais consciência, menos julgamento, mais consciência igual, mais possibilidades, mais consciência é a leveza da vida e viver, mais consciência é a gente verdadeiramente sendo a gente, e a consciência não é uma religião, não é um grupo que você tem que seguir, é uma coisa que todo o universo é. O Einstein disse que cada molécula no universo tem consciência. Não somente isso, cada molécula no universo está ligada na consciência de uma molécula de outro universo. É chamado dos emaranhamentos quânticos na física, e isso começa a descrever que tem algumas partes que ainda não conseguiram compreender como é parte disso, mas é uma história para outro momento. Mas fala com a consciência da ideia que, na verdade, tem essa coisa chamada de consciência, com cada molécula tendo isso e cada molécula sendo conectada com outra molécula. Então, quando eu digo isso, você nota que você vai tipo, oh, sim. Tipo, tem uma leveza com tudo isso. Saúde. Então tem uma leveza, tipo, que é leve é verdadeiro, o que é leve para você, o que é verdadeiro para você faz você se sentir leve e uma mentira faz você pesado. Esse é um exemplo da leveza do que é, na verdade, verdadeiro para você. Então, o que a consciência permite você é a habilidade de usar isso em um nível prático e pragmático que permite você utilizar essa consciência da interconexão de tudo para viver abundantemente, para criar a sua vida e desfazer, porque a única vez que a gente cria uma dificuldade na nossa vida é quando a gente funciona a partir da inconsciência, que é não que é anticonsciência, que é onde a gente prende a nossa consciência. É a única vez que a gente cria uma dificuldade na nossa vida. Você alguma vez esteve dirigindo para algum lugar e tipo, eu deveria virar aqui, tipo, isso não é o meu caminho, isso não é aqui. E 3 minutos à frente tem, tipo, um acidente enorme, você tá parado por horas, você não consegue sair, o Waze não disse para você, filha da puta. Mas sabe como funciona? Você teve a consciência. Ou você escolheu alguma coisa que você sabia que não deveria escolher. Alguns de vocês casaram, sabe o que quer dizer? Desculpa. Acesso errado foi uma parte de das 9 coisas excelentes. Isso é como você usa o enunciado da colador. Ok? Mas se você escolher alguma coisa que você sabe que não deveria escolher, tem alguma coisa que frustra você mais? Não, porque você sabia! Então, a consciência é um reconhecimento que você, na verdade, sabe, e você sempre sabe, mas saber não se parece ou não sente quando você pensa isso. O saber não é uma pedra na sua cabeça. Faz isso, seu burrinho. Tipo, isso é um toque a consciência é um toque de pena na sua face. Tipo, você vai nisso, e não manter. A pergunta é como a gente mantém nosso senso disso ser possível? Você não pode. Vamos parar de tentar manter isso, colocar isso em uma caixa. Eu não sei quantas vezes. Para mim, é tipo, eu chego no lugar de eu tive um novo espaço, uma nova energia, tipo, sim, eu quero ficar aqui, sim. Sim, era tipo energeticamente, tipo, preso do intestino, tipo, agora eu me sinto agora, tipo, não tira meu bom sentimento aqui, tipo, ei, você quer ir no bar? Tipo, não, eu me sinto bem, eu não quero fazer nada. Tipo, eu vou ficar aqui e sentir bem, tipo, cala a boca. Não quer que isso vá embora. Vocês conseguem se relacionar com isso? Tipo, você quer dizer, oh, é tão bom, não retira de mim, tipo, o que acontece? Adeus. E, tipo, em um dia, alguns dias, algo assim, algumas horas, 5 minutos, se for ativado por uma outra coisa, tipo, bem, a gente não pode manter uma energia por mais do que 10 segundos, porque todo o universo está em movimento a toda hora. Cada molécula está se movendo no seu corpo agora. E a gente já, tipo, não, meu corpo parece o mesmo que se parecia antes. Tipo, todas as moléculas estão se movendo. Então, substituir a elas próprias a cada 7 anos. Tipo, então, ao invés de tentar manter, vamos aprender a fazer surf no tsunami. Vamos fazer isso em um nível em que a gente se torna o tsunami de mudança no mundo. E não a partir da força, um tsunami, tipo, ok, sim. Pensa sobre isso por um momento. Você pensa que um tsunami está trabalhando bem arduamente quando vai e destrói tudo no seu caminho? Não, está sendo somente um tsunami. É o que você está fazendo, tô sendo um tsunami, tipo, eu vou, sim, vou matar alguns milhares de pessoas, muitos prédios, muita coisa, tipo, milhares tipo, é fácil para você, não, isso é fácil para mim, isso é totalmente fácil para mim, sabe? A gente tem essa, dito na Access, tudo na vida vem a mim
tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E glória é exuberante expressão e abundância. E se você começar a usar isso desde de manhã, 10 vezes de manhã, 10 vezes à noite, e ver o que aparece e o que muda na sua vida. É uma ferramenta simples, mas eu já ultrapassei o tempo, tô no 00. Isso não, tipo, eu disse que eu tinha um tempo, eu tipo, tá 0,00,00,00, porque essa coisa tem duas... Porque tem duas vírgulas, porque vírgula em inglês quer dizer colon, e colon, tipo, o intestino, e eu disse, isso porque tem dois colons, tem muita merda aí dentro. Então, com isso também, se você reconhecer que a gente tem a habilidade de surfar o tsunami, a gente acorda, tipo, a gente tá num dia de merda do nosso próprio, por nossa conta, tipo, isso é o que o tsunami está apresentando hoje, e agora o que vai ser possível? E o que vai ser requerido para mudar isso? Também uma das minhas perguntas favoritas, o universo me mostra algo lindo. O universo me mostra algo lindo e milagroso. E eu pergunto todos os dias, eu tenho que dizer nos dias em que eu espero menos, que menos apareça, a cada dia, no final desse dia, eu estou num estado de gratidão pelo que está disponível no mundo. A gente na verdade vive no mundo de milagres. A gente vive num mundo no qual milagres podem ser nosso pão e manteiga, pode ser o que a gente experiencia a toda hora. E eu vejo isso. Seria uma coisa se eu viesse no Access e fosse o único onde essas ferramentas mudam minha vida. Quantas pessoas nessa sala? E por todo mundo, tipo, alguém, na verdade, que usa essas ferramentas. O mundo muda e se torna mais leve. E não é sobre, tipo, também retira a necessidade da luta. Você não precisa lutar contra. Quando você está verdadeiramente criando sua vida, você não precisa lutar contra. E você não precisa controlar outros. E você entra nessa coisa chamada de permissão e do que as pessoas estão escolhendo. Ou se você precisa escolher isso, ok. Eu vou fazer uma pergunta para você se você está disposto a mudar, mas se não, tá ok. Eu posso estar na permissão, eu posso ser isso, ponto de vista interessante que você quer fazer essa escolha. E nisso você não tem que se separar de nada nem ninguém. E com isso você se torna um senso de com todas as moléculas, mesmo com as pessoas. E você começa a se tornar um espaço na sua própria vida que faz você verdadeiramente valorizar estar vivo, porque parte da razão que as pessoas estão se debatendo é porque tem tanta uma falta de espaço. Mas isso é parte da pandemia agora. Isso é onde tem essa contração maciça no mundo das pessoas, mas aqui tá a parte estranha, aqui tá a parte dura de entender. Para mim também, algumas vezes, eu tô fazendo isso faz 21 anos e olhando a partir desses lugares diferentes. Se todo mundo escolher sofrer, e se tiver ok se você escolher não sofrer? Você está contribuindo para outras pessoas pelo seu sofrimento e contração, ou você contribui mais pela sua liberdade, pelo espaço e alegria, e seu senso de libertação e liberdade sendo possível? E somente você sabe a resposta para isso? E lembra quando eu faço essa pergunta, isso se torna mais espaço, é outro reconhecimento do que é verdadeiro para você. Então, se eu fizer um sumário de tudo isso, que eu não vou tentar fazer, mas realmente seria finalmente estar em contato com o que é verdadeiro para você enquanto ser. Não enquanto uma mente nas pernas, porque essa mente, se você tá pensando, você tá cheirando mal, sua mente não leva você a nenhum lugar, leva para os lugares em lugar bom, leva para os lugares em que são um cocô, todos os lugares em que você resistir, isso você vai tipo somente, e você tipo, ok, obrigado por compartilhar. Eu não tô alinhando e concordando mais. A gente tem que ser ativamente envolvidos em escolher nossas vidas. A gente tem que estar ativamente envolvidos em escolher ser leves, ativamente envolvidos em escolher o que traz alegria para a gente. E deixa eu dizer para vocês, ou deixa eu dizer uma outra coisa, uma vez que eu falei disso, que é, você muda o mundo mais por estar triste ou por estar alegre? Alegre? Sim. Então, se você é como eu e na verdade tem um desejo de mudar o mundo e fazer um lugar mais grandioso para todo mundo prosperar, talvez a sua alegria é um elemento crucial para isso. Você estaria disposto a permitir esse ser o caso? Então, todos os lugares em que não permitir você perceber isso, saber isso, e ser isso e receber isso, você vai destruir e descriar, por favor.
Certo, errado, bom e mal, pode pode, todos os 9 curtos, garotos e além. Tem algumas várias perguntas sobre uma das coisas que escapa, tipo, ou que fica no caminho de muita da nossa alegria e espaço, que é o medo. Então, algumas pessoas estão perguntando, você pode falar um pouquinho mais sobre medo, como é usado para nos controlar e como a gente se move além disso? Sim, então com medo eu tenho duas palavras para você e eu vou dizer como ultrapassar em utilizar isso. Para medo, as minhas são duas palavras, que isso se foda. Duas palavras em inglês. Prazer meu. Ok, então o que eu quero dizer com isso? O medo é uma de três coisas. Isso é algo que tem tanta coisa no Access, que o Access fala, que tanta coisa que ajuda você a mudar, que mais ninguém sabe sobre isso. Então eu gostaria que todo mundo soubesse que isso pode mudar, porque 20 anos atrás a minha vida era dominada pelo medo, dominada totalmente. E parte do que me levou no lugar em que eu ia terminar minha vida, essas coisas não mudassem. Eu tinha medo que eu não poderia criar meu mundo, eu tinha medo de coisas de dinheiro, eu tinha medo de falar com as pessoas, eu tinha medo de trabalhar em pessoas, eu tinha medo de cada coisa. Eu ia pela minha vida com medo maciço. Então, agora eu gostaria de que você entendesse. A pessoa que você conheceu 20 anos atrás tipo, seria um pouquinho diferente do que você conhece hoje. Então, bem diferente. Você pode perguntar para minha irmã, ela vai dizer que eu era uma pessoa bem diferente. Então, o medo é uma de três coisas. A gente tem esse conceito no Access que 98% dos seus pensamentos, sentimentos e emoções não pertencem a você. A gente pega eles com um receptor. Tipo, por quê? Porque cada molécula no universo está conectada. Está conectada com o quê? Vamos dizer, por uma vibração. Então, adivinha só. Então, quando as moléculas de alguém estão vibrando com o medo, você está perto, ou estou no mesmo planeta que você, por exemplo, você pega essa vibração. Quanto 7 ou 8 bilhões de pessoas vibram assim, o que acontece é que parece que isso está em todos os lugares do mundo. Certo? Não tanto na natureza, porque a natureza não vai, a natureza não alinha e concorda com o medo. Estamos falando de animais terem medo ou algo assim. Não, eles não funcionam a partir disso, eles funcionam a partir de sobrevivência, não a partir do medo. Eu vou sair daqui antes que o coiote venha. O medo vai tipo, oh meu Deus, eu tenho tanto medo. Os coelhos não fazem isso, tipo, isso é algo que a gente projeta neles, porque é o que a gente pensa que a gente estaria nessa situação. Mas a boa notícia é que mesmo que você tenha muito medo, talvez, ou sim, você não teria, mas a boa notícia é que você poderia fuder como coelhinho, se você fosse um coelhinho. Ninguém riu disso. O sexo tá fora do tópico. A consciência inclui tudo e julga nada. Então, tudo que isso é, o que quer que essa energia estranha que apareceu seja, você vai destruir e descriar, por favor. Sim, certo, errado, bom e mal, pode pode, todas as 9 coisas que eram isso. Essa é a maneira de usar o no seu declarador, a propósito. Você tem merda estranhante acontecendo, tipo, o que foi isso? Eu não sei. Você não tem ideia. Tipo, se a gente puder explorar, podemos identificar, mas você não tem que fazer isso, você pode ter energia, então tudo que isso é. Eu vou agora destruir e descriar e pode POC, ou forma curta ou longa, pode POC, super-heróis da consciência ou o total, o completo. Por quê? Porque é uma ferramenta de consciência para ter você mais consciente. Então, de qualquer das maneiras, essa ideia de medo, a ideia de pegar em outras pessoas é tipo, ou alguém que nesse caso você está anotando o medo, tipo, a quem pertence isso, e quando eu comprei isso como meu, ou isso na verdade é meu. A gente tem esse aplicativo que é gratuito, a quem pertence isso, e tem esse processo que se você fizer por 3 dias, se você fizer a quem pertence isso, por cada pensamento, emoção e sentimento que você tem, por 3 dias você caminha pelo mundo com uma meditação falante e andante. Eu recomendo muito isso. Access Consciousness, a quem pertence isso. É gratuito, não tem nada para vender aí, são um montão de vídeos. Mas isso é o primeiro, você tem que entender que muito do que a gente experiencia é isso. É muito do que a gente experiencia, a gente pega de outras pessoas e traz pra gente. Isso faz Deus errado ou alguma coisa. Não, tô fazendo o melhor que podem vivendo nessa vida também. Tipo, mas eles não têm muitas ferramentas. Que a Access tem um montão delas. A gente tá cheio disso. Então a Access tá cheio disso. A gente hashtag isso. Ou fazer um meme ou algo assim. Então, esse é o primeiro, quem pertence a isso. Segundo,
a excitação e medo têm exatamente a mesma reação fisiológica. Então, quer você identifique com o medo ou não, é seu ponto de vista mental. Então, você tem a mesma energia, exatamente a mesma energia. E a maioria de nós aprenderam a identificar com o medo ao invés de entusiasmo. Minha história favorita de Gary, quando o Gary era criança, era tipo, ia pela primeira vez na feira, tipo, tava puxando na. Tipo, eu tava tão entusiasmado, tipo, puxando a saia, tipo, não tenha medo, querido. Dizia a mãe dele, disse, oh, isso é medo? Oh, meu Deus. Ele mal identificou essa energia como medo, para o resto da vida dele, até que teve essa ferramenta de Access, até que ele descobriu ela, que tinha essa coisa acontecendo, e percebeu que todas essas vezes, quando ele pensava que tinha medo de ter sexo, eu tinha que trazer sexo de volta. Tipo, você tinha tanta carga que da última vez eu vou falar sobre isso novamente. Vamos tocar no botão vermelho grande. Eu disse, ok, uau, a parte incrível é que todas essas vezes eu pensava que tinha medo de ter sexo. E na verdade eu estava entusiasmado, meu Deus. Então você quer perguntar a quem pertence isso, pode POC, quando eu comprei isso como meu, quando não era. E tudo que eu criei com isso. E você quer, tipo, ok, isso é medo ou entusiasmo? Isso são duas coisas. A terceira, o medo é algo chamado de implante distrator. Tipo, que eu tava com você nos primeiros dois. Mas esse último é um pouquinho estranho, Dr. Den. Eu sei. Mas é incrível. Isso ajuda tanto. A gente até fez toda uma tela chamada, porque a gente descobriu que tinha essas coisas que eram chamadas de implantes distratores. Então, uma das barras é chamada de banda de implantes. Então, a gente falou do Arthur falando sobre isso. Se você vê o segmento dele, disse, eu sento com as pessoas, eu corro a banda de implantes deles e falo com eles sobre o que é um implante. E o que é um implante? Basicamente, qualquer ponto de vista que você comprou de alguém que não é seu, que agora se torna do seu sistema operativo. Tipo, ficar, tipo, é ir para baixo no seu sistema de operação, tipo. Então, e o implante de distratores são coisas como a raiva, fúria, ódio, medo, vergonha, remorso, culpa e dúvida. Tem um montão de outros, mas esse não é o propósito da conversa de hoje. Mas eu quero dar para vocês isso com relação a medo, mesmo que pareça um pouquinho estranho, porque se você usar eles, pode começar a mudar tudo, que é o que aconteceu para mim, ok? Então, se você olhar para medo, dúvida, culpa, remorso, vergonha, ódio, ira, raiva, então, isso é o que a gente começa a olhar. Isso é porque não são reais, são pontos de vista implantados. Alguém tocou no botão no sistema operativo que agora está correndo esse programa. E esse programa, sabe quando algumas vezes o seu programa prende e fica sempre entrando em loop? Isso é o que é um implante de extrator. Faz para você. Tudo que você tem que fazer, todos os implantes de extratores de medo e dúvida, pode POC. Ou destrói e descria, certo, errado, bom e mal, pode POC, todos os nórdicos, garotas e alins. Então, na verdade, eu percebo que nesse ponto da conversa, onde é por isso que não me deixam falar tanto. Você notou que nesse momento na conversa, e vocês pelo mundo estão notando isso também, tá tipo. Você ainda tá falando inglês? Eu não compreendo, tipo, por todo mundo, então, tipo, eu tô ouvindo meu tradutor e eu acho que ela tá começando a falar inglês e eu não entendo inglês. O que tá acontecendo? Onde o seu cérebro vai, tipo, linha plano, tipo, plano no chão. Sim, isso é somente indo dormir temporariamente. Isso é somente não ser capaz mais de, tipo, eu gerenciei esse show e somente, tipo, oh, o que tá acontecendo? Olha para o show, uau! Então, você nota esse espaço nesse mundo que a gente é ensinado que espaçado é errado, não ter um ponto de vista definido é errado. Então, a gente passa toda a nossa vida em que a gente chega num senso de espaço, perguntando o que está de errado, tentar definindo para fora da existência para ser tão contraído quanto é suposto a gente ser. A gente é criaturas de espaço. E assim que a gente funciona, a gente é mais como os golfinhos, a gente é mais como as árvores, a gente é mais como as plantas, a gente é mais como os cachorrinhos e os gatinhos. Então, quantos de vocês gostam de gatinhos, cachorrinhos? Tipo, então, levanta sua mão, caso contrário, você é uma babaca, você entende isso? Você percebe que isso foi uma pergunta carregada, mas isso faz o ponto, corresponde ao ponto, porque isso que tem em comum, eles simplesmente estão aí. É tipo, o quê? Oi? Não importa o que vocês estão fazendo, eles estão aí. E isso for mais como a gente também. Então, voltando na conversa de medo, a quem pertence isso é medo ao entusiasmo.
E pode todos os implantes distratórios criando isso e criando esse ciclo que nunca termina, porque você chega nesse loop que nunca para, parece que nunca muda. Então, eu antes, quando eu estava começando o segundo lugar em Santa Bárbara, tipo, eu percebia que não tinha clientes, então eu pegava meu celular, tipo, ligava e ficava com medo, tipo, tremendo de medo, tipo, eu desligava meu celular, tipo, eu odeio isso, odeio essa porra. Então, quantos de vocês que tem coisas na sua vida que tem isso, que você odeia essa porra, tipo, eu entendo vocês, e eu não sabia o que fazer, e eu usava qualquer ferramenta que eu pudesse, se for antes de Access, e algumas vezes me demorava 1 hora até ultrapassar isso, mas eu pegava esse celular e fazia essa chamada antes de eu ir embora, porque eu sabia se que não fizesse, eu ia odiar minha toda noite e provavelmente não iria fazer a chamada no dia seguinte. E eu, tipo, eu queria comer, então eu precisava ser pago e ter pessoas, sabe? Então quando eu cheguei no Axis, eu tinha essa coisa, tipo, eu pegava o celular, tipo, oh meu Deus, tremia, tipo, eu ainda tinha mais passos ao redor disso, porque eu tinha feito um pouquinho mais de Access, mas eu senti como uma coisa semelhante. E era tipo, quem pertence a isso? Oh, merda, muito disso não é meu. Então, pode pôr que eu comprei isso como meu. Oh, isso até se parece melhor, porque se você está perto de alguma coisa por algum tempo, você compra isso como seu, porque você vive com isso, você compra as coisas de todo tipo de pessoas, porque você está perto disso, que parece exatamente com você. Então, pode pôr que quando eu comprei isso como meu, e vai. Então, isso é medo ou entusiasmo? Eu, tipo, eu acho que é medo, eu acho que não é entusiasmo. Ok, isso não está ajudando. E aí, pode pôr que todos os implantes distratores. Pode pôr que. Pode POC, pode POC, pode POC. Ah, porque a gente não está fazendo com todos vocês. Então, todo medo que você fez real é verdadeiro. E mais real que você. Porque é tão intenso, deve ser real, certamente. Então, todos os lugares que você decidiu que você tem que seguir, todo o medo que você decidiu e comprou como seu que não é, e todos os medos que você ainda está comprando, principalmente durante a grande pandemia. E você notou que eu disse pandemia. Tudo que isso é, vezes um Deus e não, você vai destruir e descrever, a favor. E devolve para o remetente com consciência anexada. Certo, errado, bem, mal, pode parar com todos os 9, curtos, garotos e aliens. Isso é muito legal. Então, agora, quanto do que você decidiu que é medo e que você decidiu que você tem medo, que na verdade é entusiasmo, e você estava muito entusiasmado, estava mais entusiasmado do que as pessoas você está, então claro que as pessoas assumem que você tem medo, oi, você não é só porque você está entusiasmado assim, você não sabe disso, então tudo que você destrói e descria, certo, errado, bem, mal, pode parar com todos os 9 cursos. Agora, todos os implantes distratórios que têm gerenciado a sua vida, especialmente nos últimos 3 anos, porque esse mundo, nos últimos 2 anos, provavelmente está se tornando um implante distrator andante. O que faz o implante distrator? Distrai você do que é real. Por criar uma coisa intensa aqui, que você tem que colocar seu tempo, energia e atenção, então você pensa que você não pode estar presente com o espaço que você é e com a realidade que você tem, que é verdadeira para você. Isso é o que o implante distrator faz. E de onde vem? Não tenho ideia, simplesmente que sei que a gente pode lembrar isso, mas é nisso que eu estou interessado. Então, todos os implantes distratores, medo, dúvida, raiva, ira, fúria, ódio, acusação, vergonha, remorso, culpa, todos os pontos de vista viciantes, compulsivos, obsessivos e pervertidos. Você vai agora, por favor, destruir e descriar tudo que você alinhou e concordou com, e resistiu e reagiu a, que permite isso existir. Certo, errado, bom, mal, pode poc, todos os 9 cursos, garotos e aliens. Ajuda aí, mami, tem muita energia. Cursos, garotos e aliens. Isso é bom, isso é bom. Isso é bom. Tipo, um ênfase aí. Tipo, eu gosto disso ser bom. E mais uma vez, toda a raiva, ira, fúria, ódio, acusação, vergonha, culpas, pontos de vista viciantes, compulsivos, obsessivos e pervertidos, que são os implantes distratores, todos eles que têm gerenciado sua vida, especialmente nos últimos 2 anos, você vai destruir e descriar, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode pôr todos os 9 curtos, garotos e anéis. Mais uma vez, tudo que eu disse, você vai destruir e descriar, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode pôr todos os 9 curtos, garotos e anéis. Ok, alguém se sente leve? Se você fizer isso todos os dias, você vai começar a notar muito mais leveza na sua vida e você vai poder lidar com as coisas que parecem impossíveis. Uma das coisas que eu amo tanto sobre Access é que permite você lidar com coisas que antes pareciam impossíveis lidar. Impossíveis lidar com isso, impossíveis mudar. E acontece e você tá tipo, oh, mudou? Oh, espera um momento, eu vou dizer para alguém, mudou, oh meu Deus! E surpreende você, me surpreende ainda do que é possível mudar.
Uma outra coisa que eu peço para você fazer todos os dias é todas as projeções, expectativas, separações, julgamentos e rejeições que você tem sobre você, sobre sua vida, sobre dinheiro, sobre seu relacionamento, sobre amizades e sobre o mundo. E qualquer pessoa tem sobre você, você vai destruir e descriar, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode e pode, todas as 9 cultos, garotos e anéis. E todas as projeções, expectativas, separações, julgamentos e rejeições que você tem sobre o futuro. E que todo o resto do mundo tem sobre o futuro que você está pegando e pensando que deve ser seu, você vai destruir e descriar tudo isso, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode e pode, todas as 9 cultos, garotos e anéis. Você está se sentindo diferente de quando a gente começou essa conversa? Legal, eu tô feliz por isso. Isso para mim é parte do presente que eu posso ser para vocês e Axis ser para vocês, que você é para o mundo. Se a gente tivesse mais leveza, a gente olharia para as coisas a partir de lentes tão diferentes e a leveza acontece quando você escolhe ser você, o que quer que isso seja, e escolhe deixar a sua bandeira de estranhode voar. E deixa a sua diferença ser e reconhece que tem outros estranhões aí com você, que na verdade deseja algo tão estranhamente estranhoide como você deseja e que vão contribuir para que isso possa acontecer. E última, aí, por favor, não conta suas esperanças, sonhos e aspirações para alguém que vai fechar você, mesmo que você pensa que é seu melhor amigo. Muita gente tem inveja do que você pode criar. E o que você vai fazer? Você vai se fechar porque eles não recebem e você vai falar, oh meu Deus, eu pensava que essa pessoa entendia. E você não acredita que pode entender. Então, todos os lugares em que você se fechou, porque você fez o erro de dizer para alguém que, na verdade, você pensava que não pôde apoiar você da maneira como você esperava, não é certo ou errado, bom ou mal, somente uma escolha, você vai destruir e descriar, por favor. Certo, errado, bom ou mal, pode pôr todos os 9 cruz caras excelentes. Então, por favor, agora você pode reclamar suas esperanças e sonhos que na verdade é sua consciência do que na verdade é possível para você e para a gente e para o resto do mundo. Sim, certo, errado, bom e mal, pode pau, que todos os alvos, curtos, garotos e anéis. Ok, então eu tenho mais uma pergunta para você. Quanto eu tenho para responder essa pergunta? É a pergunta. Eu tenho uma fácil para o final. Mas eu vou dizer, a gente teve muitas perguntas sobre onde você está vindo com essas perguntas, como você faz elas. Uma das perguntas incríveis, uma das coisas incríveis desse show é que muitas dessas perguntas vão mais para ferramentas de access e perguntas, e como você ultrapassa tudo isso no show de TV. Então, após esse segmento, eu dei tenho um presente incrível que tem 14 dias gratuitos para assistir os episódios e subscreverem tudo isso. Então, esse é o meu presente para vocês, diz a Emily. Então, se você está assistindo online após a gente terminar, vai ter um código, você pode fazer o scan da tela e, você pode assistir ao show. Então, aí tá, você está pronto para a sua pergunta rápida e fácil, e que eu espero que você consiga responder em alguns minutos. Vamos ver como a gente vai. Pode, POC, pode, POC, pode, POC, pode, POC. Ok, eu tô pronto. Você medita ou que você tem como uma rotina de bem-estar físico e mental? Não posso dizer masturbar em público? Isso pode ser incluído. Tudo que isso trouxe à tona. Eu disse que eu não sou normal. Na verdade, um dos meus favoritos para isso, para criar esse espaço, quando eu sinto que estou um pouquinho fora disso, na verdade é as barras, mas também, na verdade, nesse ponto é mais quanto eu vivo a minha vida. E o que eu quero dizer é que quando algo pesado aparece, eu lido com isso, eu faço uma pergunta. Pelas últimas semanas, eu tenho estado em um espaço bem estranho e esquisito. E a última vez eu tenho um senso de paz, mais ou menos, mas E isso normalmente não dura para mim tanto mais do que um dia ou algumas vezes dois, se for algo bem grandão. Então, eu finalmente fiz essa pergunta. O que eu preciso olhar e o que eu preciso mudar para ter o espaço que eu sei se é possível? E é uma pergunta tão simples.
Então, finalmente, nos últimos dias, eu tive algumas conversas com os amigos, que mudou algumas coisas e algumas pessoas com quem eu trabalho, onde era tipo essa tempestade perfeita de pessoas diferentes tendo lugares, presos e pontos de vista, que quando a gente se juntou através de mim, eu falei com eles individualmente, depois juntos, tudo mudou. E eu tava tipo, oh, ok, então para mim, na verdade, é um dos maiores presentes, uma das maneiras de você entende a ideia, o que ela disse. E na verdade é estar presente na minha vida e não deixar as coisas pesadas irem não reconhecidas e irem para baixo do tapete e lidar com isso. Mesmo até essas 4 perguntas que eu dei para você, o que é isso, o que eu faço com isso, posso mudar isso, e se sim, como posso mudar isso? Eu faço isso, eu pergunto isso, então o que é isso? Espera um minuto e vou por essa lista sem tentar definir realmente, mas deixar a consciência energética aparecer, que eu sei, enquanto sei, eu estou tendo, e aí essa coisa sobre o que é requerido para mudar isso, que consciência eu preciso ter e o que eu preciso mudar para ter isso sendo diferente, mas aí, tipo, eu disse Barras, falou sobre isso, da maneira como navegar a sua vida, que eu estou disposto a estar presente com as coisas que querem me descarrilar, e tipo, e uma das outras coisas, um grande elemento de autocuidado é não se julgar. Então, uma das coisas que eu noto que quando me julgo, então tudo que isso é, tudo que você tem que fazer, tudo que isso é pode-poc. Tudo que isso é pode-poc. Então, alguns de vocês não, tipo, eu acho que eu vou estar dizendo isso um montão de vezes, todos os dias. Sim, você pode estar fazendo, tipo, você pode fazer por alguns dias, meses, semanas, quem sabe? Mas o fato é que você vai pegar, tirar uma pedrinha dessa parede, e outra, e outra, e outra, e se você tirou uma pedrinha da parede da grande muralha da China, isso vai se desmoronar. Isso acontece mesmo com o julgamento de você e sua vida. Isso é uma das maiores bondades que a gente pode fazer pela gente, é ultrapassar o julgamento da gente. E aí, em adição e simultaneamente, começa a explorar indo na direção do que nos ilumina. Então, se você tivesse uma varinha mágica, então aqui está a pergunta que eu fiz num Zoom com facilitadores de Access no outro dia, que era o que é que poderia aparecer. Então, se a gente chegasse no início de 2023 e você olhasse para trás nos últimos 12 meses, o que é isso? Então, isso faria o que faria esse ano ser tipo um uau para você, tipo, o que faria esse ano tipo totalmente uau? Que quer dizer que se você tivesse isso aparecendo nos últimos 12 meses, entre agora e no final do próximo ano, o que é isso que se você tivesse acontecendo algo que aparecesse e que você tipo, uau, numa maneira incrível, tipo, uau, sim. Isso pode ser único para cada um de nós. Mas isso é parte do presente, isso é parte, sua maneira única de olhar para o mundo, seu pedido único. Porque você pode ser a única pessoa que tem isso, e quando você traz isso para atualização, para todo mundo é feito mais grandioso por isso. Tudo que não permite você perceber, saber, receber e poder ser o que faz a sua vida, na verdade, uau, e ter o valor de ser vivido e fazer, tipo, sim, a carona, chorona, tipo, oh meu Deus, sim, o que quer que isso seja. Tudo que isso é, vezes um Deus e não, você vai destruir e descriar, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 9, cultos, garotos e alins. Vê, eu não acredito em lutar contra o que está acontecendo, eu acredito em não criar isso. Isso é um presente que eu tive do meu amigo Gary Douglas. Não luta sobre cria. Não luta sobre cria. Não luta sobre cria. E você é totalmente capaz de fazer isso. Disso eu sei. E, na verdade, tem Gary Douglas. Eu conheço ele, eu amo ele. É o meu melhor amigo de todo mundo. Tem sido por 20 anos, provavelmente em muitas outras vidas antes. Então ele vai estar com você aqui em 30 minutos para o próximo segmento ao vivo. Então, basicamente, o tópico da sua conversa e entrevista é sobre não lutar, de retirar a separação. Ele está no fundo da sala, está pronto para o segmento dele. Ele está pronto? Então, quero convidar as pessoas porque você pode ir fazendo o stream disso. E eu quero convidar vocês para o resto do dia, porque a gente tem algumas perguntas. Você falou das barras, a gente mostrou as barras de access para barra só.
A gente, só para clarificar, a gente também não está falando sobre não ir no bar. A gente não está falando sobre ir no bar, mas também não está falando sobre não ir no bar. Então, se você está curioso sobre as barras de Axis e o que pode mudar, eu gostaria de ouvir a conversa entre o Dr. Dan e Gary Douglas. A gente vai voltar em meia hora em globalbarsday.com. Então, muito obrigada pelas perguntas, porque elas são brilhantes e a gente gostaria de convidar vocês para o show, que agora is now the time, para vocês poderem assistir mais. Então, tem sido uma honra. Muito obrigada. E eu também gostaria de agradecer a todos vocês por participarem nisso e assistirem. E eu peço desculpa por não olhar direto na câmera. Tem uma sala cheia de pessoas também. Então, saiba que essa é a razão. E que prazer incrível ter vocês aqui. E saiba que isso é a contribuição que pode deixar você saber que o que quer que seja que você verdadeiramente deseja é possível criar. Então, muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada, Miss Emily! Uhul! Adeus! Próximo episódio. Entrevista 2, take 1. Então, no mundo em que a gente vive, tem tanto sobre retirar. Então, o que eu descobri que é um dos maiores presentes é presentear outros. Então, é um fato sabido que presentear verdadeiramente tem uma simultaneidade de receber. Então, é descrito com uma simultaneidade de presentear e receber. E, para mim, a generosidade que a gente tem pode ser, não tem nada a ver com dinheiro. A energia que você presenteia outro ser é um dos maiores presentes que você pode dar. Mas deixa eu dizer uma outra coisa que eu aprendi. Quando eu comecei menos preso com a minha energia, meus fluxos de dinheiro começaram a mudar. A energia de dinheiro está relacionada com a energia de receber. A energia de receber pode também ser aberta e desbloqueada pela energia de presentear. Então, vamos dizer, a gente somos seres energéticos, fundamentalmente. Então, as energias de todas essas coisas diferentes são interreladas quando você, interligadas quando você muda a situação na sua vida. Se você gostaria de assistir o próximo episódio, dê uma olhada e use esse QR Code para 14 dias gratuitos. Från kolsvarta midvinternatt Sverige, glad Global Bars dag. From pitch dark Do meio da noite da Suécia, feliz Dia Global das Barras. Happy Access birthday. Feliz Dia das Barras de Access. Happy Global Birthday from Feliz Dia Global das Barras do Peru. Feliz Dia de las Barras desde Perú. E o que mais é possível? Então, provavelmente após os primeiros 3 anos, um pouquinho mais, 3 anos e meio de correr minhas barras, eu fui de ser a maior insônia que eu conhecia a não ter qualquer problema dormindo. Toda a minha vida eu não sabia como era, tipo, dormir. Tipo, facilmente, outras pessoas teriam, tipo, sim, você vai dormir, tipo, sim, parece fácil para você. Eu vou pra cama e, tipo, deito por 4 horas direto pensando, e você olhando pro teto, pra parede, como eu deveria estar dormindo, e como eu vou estar cansado amanhã se eu não dormir. E eu deveria estar dormindo, eu devo começar a dormir. Então as pessoas vão ficando bem más, bem rápido. E era tipo, isso é de onde eu vivia. Tipo, eu tava pensando isso no outro dia, tipo, eu tô tipo, oh, meu Deus, eu tô tão grato que eu não tenho os problemas com o sono que eu tinha antes. Foi quando eu cheguei no Access,
encontrei as barras, eu ia por todas essas sensibilidades químicas, e eu entrava em uma loja e eu cheirava exatamente que tipo de detergente usaram no chão. Isso realmente me impactava, e eu não era capaz de ir para a rua sem usar uma máscara, e eu tive que fazer 1 hora de oxigênio por dia, tipo, demorou 1 ano de correr minhas barras, talvez uma vez na semana. Após isso, eu comecei a ter esse espaço no meu mundo em que o meu corpo começou a não reagir a essas coisas que tem reagido, e os médicos que eu estava vendo no momento era tipo, oh, vai voltar, você vai ter que aprender a lidar com isso, você pode não ter sintomas agora, mas vão voltar, porque as pessoas não ultrapassam isso. E passaram 10 anos e nunca voltaram. Eu estava, tipo, tão me fazendo de errado, eu estava tipo, eu fiz isso, então é por isso que eu não sou boa o suficiente, eu não deveria fazer isso. Se eu disser isso, essa pessoa não vai gostar. É assim que eu funcionava. Eu comecei a me dar mais espaço de estar ok ser eu. E agora é quase tipo, quem se importa o que o resto do mundo pensa? Se eu tô me divertindo e se, mas por eu me divertir e pode se tornar uma mudança na vida de outra pessoa, isso seria tão incrível. Então, oi a todos! A gente está aqui juntos na Grécia, chovendo para celebrar o Dia das Barras, e a gente tem uma coisa para dizer para você. Você pode dizer qual é o idioma croata? Em grego, espanhol, em grego, e o cachorro. Oh, meu Deus. יום בר שמח, שהכל יתגשם, הכל אפשרי. Então, Dia Global, feliz Dia Global das Barras em vários idiomas. Yay! Você sabe quando alguém, você sabe, após um dia longo, e aí muito trabalho, muito pensamento, muito de usar todas as suas faculdades, e alguém vem e massageia você, uma massagem profunda, tipo, massagem, boa massagem no seu corpo, isso suas barras de axis, mas a minha cabeça, e eu aí sinto que a minha cabeça tá tão relaxada, e o relaxamento sobrecarrega todo o cansaço do meu corpo. Isso é as barras de axis. Isso é a massagem de cada parte do seu ser. Eu amo isso. Então, feliz Dia Global das Barras! Hihi! Uma das coisas mais incríveis sobre as barras é que você pode ensinar seus filhos de como fazer isso. Como eu posso ser tão sortuda? E você pode receber a contribuição dos animais, que curtem muito a energia das barras. E no final do dia, todo mundo tá feliz. A mãe tem uma cabeça relaxada, o filho tá fazendo algo com dinheiro. Yay! E o cachorrinho também tá curtindo um momento com a família. Sim, então
Por que as barras? Porque é uma escolha. Feliz Dia Global das Barras da China! Então, quando eu comecei fazendo Access, uma das coisas que eu descobri foi que eu passei toda a minha vida passando por várias modalidades e coisas para descobrir a resposta. Eu sabia que teria que ter uma resposta em algum lugar. Eu estava errado. Tem que ter uma pergunta em todos os lugares. Perguntas e respostas. Porque quando você vai na pergunta, o que acontece é que as pessoas sempre sabem. As pessoas, eu fiz perguntando a todas as pessoas sobre o que você sabe disso, elas vão tipo blá 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 blá. Como você sabe disso? Eu não sei, eu simplesmente sei. Mas eu tive a experiência de eu estava na faculdade e tive um professor que era um professor de inglês e em todos os anos ela ia na Grécia para viajar pelo mundo e ela foi na Grécia e voltou e estava nos mostrando as fotos. Eu disse, isso é o templo de essa e não é, disse eu. E ela tipo, como eu sei que não é? E ela tipo, não, tô enganado, isso é na verdade o templo de esse. E eu sabia, tipo, oh meu Deus, eu sabia disso, eu sabia que estava errado o que ela estava dizendo, mas eu comecei a perceber que tinha muitas vezes na minha vida que eu saberia que alguém diria alguma coisa que não está correto. Mas como eu sei que não está correto, eu não sei como eu sabia, mas eu sabia. Então eu comecei a perceber que todo mundo tem a habilidade de saber se a gente escolher isso, a gente tem que escolher isso. E é isso que a gente tenta fazer com as pessoas, é fazer uma pergunta que permitem eles escolherem o que eles sabem. A parte linda de fazer perguntas e ter isso seu lugar em que você funciona é que permite você acessar o que você sabe, que você cognitivamente ainda não entende, mas você também permite acessar possibilidades que estão por detrás dessas portas, e essa porta não abre até você fazer uma pergunta que permite você acessar a porta. E o que você faz quando você faz uma pergunta para alguma coisa que você deseja? O que acontece é que tem essa cascata de efeitos que permitem você, na verdade, começar a ter a consciência do que é requerido para criar isso e saber que caminho ir para atualizar isso. Fazer uma pergunta é um dos maiores presentes que você pode dar para você e ser para você. Algo como o que mais é possível que nunca considerei. Feliz Dia Global das Barras da Rússia. Como você pode ver. Um dos meus exemplos favoritos do que mudou com as barras foi anos atrás, quando eu estava trabalhando na psiquiatria, enquanto psicóloga e terapeuta, e eu trabalhei com uma senhora que tinha depressão severa, e ela estava em contato com praticamente cada pessoa nessa aula. Tipo, todo mundo estava tentando ajudar ela com terapia e todo tipo de modalidades. E, tipo, nenhum de nós, na verdade, tinha um lugar, chegava em nenhum lugar com ela. Então, a gente estava se perguntando o que mais é possível, o que mais a gente pode oferecer. E eu, antes disso, tinha feito a minha primeira classe de barras. E após a reunião com todo o pessoal, eu fui no meu chefe e disse, ei, eu aprendi esse método incrível novo e ajudou tanta gente por todo mundo. E eu expliquei um pouquinho sobre o que é. Você quer que eu tente nela e ver se leva a gente para algum lugar e ela diz, sim, por favor, faz isso, porque a gente não tem exemplos, a gente não tem coisas que a gente pode oferecer. Então, eu dei para ela, fiz para ela as barras e ela adormeceu. E após a sessão de barras, eu tenho que falar, a senhora ela estava tão deprimida que parou de falar. Então, foi bem difícil ter algum engajamento com ela. Então, após a sessão de barras, onde ela adormeceu, ela acordou e ela falou. Ela falou pela primeira vez em um período bem longo de tempo. E ela começou a falar sobre o abuso que ela teve, que ela encontrou quando ela era criança,
que ela disse que ela não falava sobre isso nunca, e foi tipo, foi algo que estava congelado nela, que algo que estava encapsulado nela, e com as barras delas, onde ela pôde acessar essa memória, mas não de uma maneira horrorosa, que ela tinha que evitar isso, ou não estar presente com isso, ela, na verdade, conseguia falar sobre isso, estar presente. E isso foi o início onde a gente poderia ter, onde a gente, na verdade, poderia acessar o que estava incomodando ela, e você poderia usar todas as modalidades novamente. Então, todas as outras coisas que os meus colegas que estavam oferecendo funcionava após as barras, porque ela estava se abrindo e estava pronta para receber. E esse é um presente enorme, e isso foi um de muitos, muitos exemplos do que pode mudar com as barras. Bom dia, feliz Dia das Barras da França. Então, os facilitadores vêm de muitos lugares. A doutora Maria Alfaro, de El Salvador, é médica. Mãe de dois. Advogada de direitos humanos. Então, tem um montão de pessoas que vêm de vários lugares. Então, meu nome é Ana Buffard. Eu sou uma facilitadora certificada e sou uma facilitadora de relacionamento feito diferente, de Access Consciousness. Então, em 2006, eu terminei o curso de advocacia e trabalhava nos direitos humanos. Eu sou da Arábia Saudita, eu vivi nos Estados Unidos por um tempo, e era tipo, ok, isso é o meu sonho, eu vivi o meu sonho, vivi fora do meu país, tipo, eu venho da Arábia Saudita, então, você entende? Então, eu tive por 3 meses, eu voltei. Então, após de trabalhar nos direitos humanos, eu disse, isso acontece, agora eu vou trazer tudo que eu aprendi nos Estados Unidos, e isso vai mudar o país. Então, era tipo, minha jornada, eu era advogada, e eu disse, porque eu estudei advocacia, tipo, eu vi um montão de lugares que eu não gostava da maneira como tratavam as mulheres nesses lugares. Então, eu disse, eu odiava homens, e eu me odiava, eu odiava minha família, sabe? 50% das famílias, as mulheres, metade é mulher e metade é homem. Então, eu tinha isso comigo, tive que lidar com isso comigo no primeiro. Então, o que eu gosto sobre isso, a primeira sessão de barra foi tipo, uau, eu não tenho que lutar contra isso, mas isso foi o que eu aprendi, como fazer, trabalhar a parte dos direitos humanos, é sobre o movimento, levantar a voz, sobre lutar com outro país que você odeia, mas essa mudança não veio a partir daí, porque quer que isso criou era mais de mim. Tipo, eu me lembro após a primeira sessão de barras, eu tava tipo, isso é o final. Eu não, e agora o que mais é possível a partir daqui? E tudo muda a partir dessa sessão. Então, como eu estava dizendo, tipo, eu comecei 6 anos atrás, e o primeiro ano não era tipo, ninguém ouvia falar das barras, era tipo na área. A Access área, tipo, ninguém ouviu falar sobre isso. E eu me lembro, tipo, eu sempre, um dos meus facilitadores, que era, tipo, perguntou. E eu tenho perguntado, quem pode vir contribuir comigo e correr minhas barras? Tipo, eu continuei fazendo essa pergunta. E eu fui na loja de café, tipo, e tinha uma hospedeira de bordo, tipo, uma comissária de bordo. E eu comecei a falar inglês, e ela, tipo, ela estava, tipo, falando comigo, era, tipo, uma história de uma história, e eu perguntei se ela sabia como correr barras. E ela disse sim! E sim, a história é louca. Ela viu a pergunta das possibilidades, eu criei ela. Então era tipo, ela base tava tinha ficado ali, mas ela vem a cada mês, um ou outro mês. Então, quando ela vinha e a gente trocava barras, e a pergunta era tipo,
eu fazia essa pergunta, tipo, porque a pergunta era a minha carta. Então, eu comecei a perguntar, quem pode vir a mim? Quem pode contribuir comigo? Quem pode vir e ouvir o que eu posso dizer? Então, amigos começaram a dizer outros amigos e no boca a boca começou a crescer as pessoas que vinham para as sessões. E essas pessoas se tornaram, tipo, se tornaram um bom número e pediram para uma classe. E a primeira classe que eu tive 0 participantes, a segunda tinha 6, e aí os números começaram a se multiplicar até o dia de hoje de uma maneira louca. Tipo, como facilitar no meu país um país que nos quer, tipo, isso contribui muito em mudar isso, mas quando a gente cria problemas, a gente cria mais disso. Então, eu digo sempre, escolhe o outro lado. É um problema ou uma possibilidade? Os dois deles são a peça, escolhe uma delas. Então, quando a mente diz, é uma nova coisa que você vem, tipo, vai para o outro lado. O que mais é possível? Então, eu disse, eu quero conhecer Gary Dane, os fundadores de Access Conscious. Nesse momento, eu não sabia que eram os fundadores de Access Conscious. Eu vi esses caras super legais e falaram de tudo que eu sabia na minha vida, que eu tentei encontrar na Arábia Saudita, nos Estados Unidos, e eu nunca tinha ouvido essas coisas antes. E nesses clipes de YouTube, eu vi isso, eu disse, eu era tipo, eu quero ver esses caras. E eu fui, eu fiz as barras, fundamento, e aí o seu P, quando eu conheci eles. E as barras era tipo, mudou tudo o que era, tipo, eu era capaz de ouvir muita coisa, e as classes por si mesma. E eu me lembro, perguntei para o Gary, fundador de Access Consciousness, e ele me disse o que fazer, tipo, a pergunta abre a possibilidade. E nesse momento, 6 anos atrás, é tipo, como você sabe, eu sou da Arábia Saudita, isso não existe na minha cultura agora. Eu sei porque eu escolhi ser um CF, eu sei porque eu escolhi trazer isso de volta. Então, tudo que ele me disse nessa classe, a gente criou e eu criei e mudou no meu país. Então, a mudança não foi através da luta, do orgulho, tipo, foi através de olhar para as coisas que a gente precisava consertar. Foi sobre ser ponto de vista interessante com o que quer que isso seja. E a gente pede pela mudança enquanto seres. Então, mais atrás, em 2016 e 2017, tinha as barras viajar para, tipo, a gente dirigir, viajar, a gente tinha que ter um homem que assinasse. Então, o que é um guardião em homem? Alguém que daria permissão para você antes de você viajar para outro país. E eu me lembro da pergunta que eu fiz para o Gary, fundador de Access Consciousness. Eu estou aqui porque meu irmão me deu a permissão e disse: você é a mudança. E isso mudou para mim, mudou para todo mundo no meu país e na área. Então, tipo, eu sei que cada vez que a gente corre barras ou no céu da calculadora, a gente muda os pontos de vista ao nosso redor. E nesse momento, eu estava no final. Eu reconheci que essa possibilidades que a gente veio para ser e com essas me apoiando e todo mundo que eu conheci nas minhas viagens nos Estados Unidos, eu sabia que isso era possível. Então a gente ia pelos parques, tipo, e facilitando algumas classes para mudança em 2 anos. Era tipo, eu comecei em junho de 2016, em 2018, a lei que permitia as mulheres dirigir foi anunciado 2 anos. Um ano após isso, a parte da viagem veio. Então, é a possibilidade em que não é sobre as barras, é tipo, é as possibilidades infinitas. Eu posso, não sei exatamente o que vai acontecer, mas eu posso garantir para você que as possibilidades
vão vir e o que mais é possível a partir daqui e como pode melhorar. Não importa onde você vive, não importa que idioma você fala, não importa qual é a sua cor, é os direitos humanos básicos para todo mundo que vive nesse planeta.